Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, amados? Neste momento eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Você está feliz? Então dê um sorriso bonito e abençoado e a paz do Senhor para esse irmão bonito que está aí do seu lado. Fala para ele que ele é precioso, que ele está muito bonito, amém? Amados irmãos, você é precioso, amém? Glória a Deus. Nós somos lindos na presença do Senhor. Nós éramos feios, mas Jesus transformou a nossa vida, não é verdade? Jesus mudou o nosso ser, tirou o cabelo, mas nós hoje somos bonitos, para a honra e glória do Senhor. Nós temos a marca da promessa, nós temos o perfume de Cristo na nossa vida, amém? Você já sentiu o perfume de Cristo? Dá um cheiro no irmão que está do seu lado, aí você vai sentir o perfume dele. Aleluias! Ele tem o perfume de Cristo, você tem o perfume de Cristo, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos muito alegres de estar de volta na presença do Senhor, junto com os irmãos, para cultuarmos o nosso bondoso Deus, amém? Vamos ficar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele: hoje você tem o direito de escolher. Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua escolha? Qual será a nossa escolha? Tem um hino que diz: amigo, você vai ter que decidir se quer ir para o céu ou ficar aqui. Jesus está voltando. Então a escolha é nossa. Qual vai ser a nossa escolha? Amém? Eu escolhi ir para o céu. Eu escolhi seguir a Jesus. Eu escolhi andar com Jesus. Capítulo 30 de Deuteronômio, no versículo 19, nós vamos estar falando sobre escolha. Amados irmãos, todos nós passamos por momentos na nossa vida que nós temos que decidir, nós temos que escolher algo. As irmãs estão aí correndo atrás de vestido, escolhendo vestido, está uma luta. Eu só escuto tititi daqui, tititi dali, as irmãs correndo, não achei, eu procurei, eu fui na Macy, eu fui nisso, eu fui naquilo, eu não achei, mas estão procurando, amém? Com certeza vai encontrar. Aquele que busca, ele encontra, não é verdade? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 19 do capítulo 30 de Deuteronômio. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que vivas tu e os teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. E Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar aos teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te adoramos
e te agradecemos, Senhor da glória, nesta noite preciosa, o qual nós temos a oportunidade de estarmos na tua casa para cultuar e adorar o teu santo nome. Senhor, que eu venha diminuir na tua presença, mas que o Senhor possa crescer, ó Pai, o Senhor possa, Senhor, ó Pai, ó Deus, tomar somente a minha vida nas tuas mãos como um vaso, como instrumento, Senhor, ó Pai. Ó Deus, que eu seja usado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, nesta noite, para que eu venha ser, ó Pai, um instrumento de bênção nas Tuas mãos. Em o nome de Jesus Cristo, abra o nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração, para que nós venhamos, ó Pai, fazer a escolha certa, que é te servir, que é amar ao Senhor, que é obedecer os Teus mandamentos. No nome de Jesus Cristo, oramos te pedindo e te agradecemos por tudo, Senhor da glória. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar, amados irmãos. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais, na verdade. Eu estava nesta tarde, desde ontem, meditando numa palavra para poder compartilhar com a igreja, e Deus ministrou esta palavra, escolha. Amados irmãos, esta palavra é muito importante na nossa vida, porque todos nós passamos por momento de escolha, não é verdade? Todos nós temos um momento na nossa vida que nós temos que escolher se nós vamos vestir preto, se nós vamos vestir branco, se nós vamos comprar um carro amarelo, um carro azul, um carro preto ou vermelho. Todos nós passamos, se nós vamos casar, se nós vamos casar com o fulano, né? No caso de um casal, um namorado, ou não. Amados irmãos, todos nós passamos por momento de decisão, de escolha. Mas, amados, nós estamos falando de algo muito mais importante, que é a escolha de obedecer a Deus, que é a escolha de ir para o céu. Para entrar no céu, nós precisamos obedecer a Deus. Para entrar no reino celestial, no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Nós falamos nesta manhã na escola bíblica dominical sobre o nascimento, sobre a regeneração, sobre a transformação, nascer de novo. Para entrar no céu nós precisamos nascer de novo, porque se nós não nascermos de novo, nós nem vamos ver o reino de Deus. E agora nós vemos aqui, amados irmãos, Deus usando Moisés para falar com a nação de Israel, ali na leitura da lei. Deus agora dá a oportunidade para o povo de Israel escolher o caminho que eles gostariam de seguir, a quem eles obedeceriam. E Deus aqui agora, amados irmãos, aconselha o povo. Conforme nós vemos aqui na parte final do versículo 19, agora escolhe a vida, é o conselho de Deus. Para mim e para você, é o mesmo conselho, escolhe a vida. Deus, Ele espera de mim e de você que nós venhamos fazer as boas escolhas. Lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, capítulo de número 2, aliás. Nessa tarde eu perdi o esboço. Agora nós vamos aqui andar sem esboço, amém? Capítulo de número 2, do livro de Gênesis. Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Deus fez o homem, amados irmãos, perfeito, a coroa da criação de Deus. Deus ali, amados irmãos, dotou o homem de sabedoria, dotou o homem de capacidade, de autoridade. Conforme nós vemos ali na criação do homem, no capítulo 1 e capítulo 2, falando sobre isso. Deus deu ao homem autoridade sobre os animais. Deus deu ao homem sabedoria para lavrar, para cuidar da terra. E lá no capítulo 2, no versículo de número 15, o Senhor, amados irmãos, o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavar e para guardar. Deus, amados irmãos, Deus criou um jardim maravilhoso, um lugar, amados, que tudo era muito bonito, tudo era muito formoso. As frutas, as árvores eram frondosas, eram árvores boas, que frutíferas, que davam bons frutos, conforme nós vemos no versículo 7, 8 e 9, do mesmo capítulo 2. E Deus agora coloca o homem lá no jardim do Éden, o jardim de Deus. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Deus havia dado uma ordem para o homem: olha, você pode comer de toda a árvore do jardim. E, amados irmãos, e a Bíblia diz que Deus tinha feito, no versículo 9, crescer árvores boas e frutas boas. Tudo era muito bom, caros. Lá não tinha, amados irmãos, nenhum defeito. Tudo era perfeito na criação.
E Deus agora coloca o homem lá no centro do jardim. E Deus fala para o homem, olha, para você lavrar, guardar. E Deus agora dá uma ordem imperativa. Não era uma opção, era uma ordem, amados irmãos, expressa da parte de Deus. Dela você não come, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Morte. Certamente o homem iria morrer. E Deus agora coloca o homem ali, Adão e Eva, naquele jardim muito bonito, nas coisas maravilhosas que Deus criou. Mas o homem, amados irmãos, ele escolheu mal. O homem escolheu desobedecer a Deus. E muitas vezes nós temos a mesma tendência, porque ainda nós estamos neste corpo, amados irmãos, sujeito ao pecado. Muitas vezes nós também fazemos decisões erradas na nossa vida. Por quê? Porque nós não consultamos a palavra de Deus, nós não buscamos em Deus as decisões, as escolhas certas para nossas vidas. A Bíblia diz no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, diz: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus diz, não comerás de toda a árvore do jardim? Deus não havia dito isso. Mas a serpente era astuta, amados irmãos, e muitas vezes o inimigo vai vir com astúcia contra a nossa vida para nos levar a tomar decisões, escolhas erradas na nossa vida. Muitas vezes nós vamos ser levados também a passar por essas provas, porque o inimigo ele anda ao nosso derredor, buscando, amados irmãos, uma brecha para ele entrar e atrapalhar a nossa vida. Nós fomos criados para o louvor de Deus, e quantas vezes nós vemos a criação de Deus, a criatura, o homem, que foi criado para o louvor do Senhor, murmurando, reclamando. Não, amados irmãos, nós fomos criados para louvar e adorar ao nome do Senhor. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Amados irmãos, a serpente chegou com a pergunta. Quem pergunta é sinal que não sabe. Mas a pergunta, amados irmãos, da serpente era uma astúcia, era engano. Ela chegou com a pergunta simplesmente para abrir uma conversação, para enganar o homem e a mulher, a criação de Deus, a coroa da criação. Agora a serpente já chega com ensinamento: certamente tu não vai morrer, porque Deus sabe, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Amados irmãos, o homem até hoje é tendencioso, sabe, a ser como Deus. Tem muitas pessoas que pensam que é Deus, que se diz ser Deus. Mas infelizmente, amados irmãos, quem é o homem para se comparar com Deus? Deus, amados irmãos, Ele é grande. Deus, Ele é poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra. Tudo que existe, tudo que há aí fora, amados irmãos, foi criado pelas mãos do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Pelo poder da sua palavra, quando Ele disse, haja e houve, amados irmãos. E quando nós contemplamos esse esplendor, essa glória, este mundo que foi criado, e imaginamos, amados irmãos, tudo isso foi criado pelo poder da palavra. Deus disse, haja, e as coisas foram acontecendo, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. E a serpente agora chega com engano. E o interessante, amados irmãos, que ela chegou primeiro com a pergunta, e agora ela chega com conhecimento. É porque Deus sabe que no dia que você comer, certamente os teus olhos e vocês vão ser como Deus. Versículo de número 6. Presta bem atenção, amados. Muita gente está escolhendo hoje, é derivado do pecado lá de Adão e Eva. As escolhas más que nós fazemos hoje, você sabe por quê? É porque nós estamos seguindo os passos de Adão e Eva. Versículo de número 6. Vendo a mulher, o que foi? Ela escolheu primeiro, ela escolheu pelas vistas, pelos olhos. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos. Sabe que muita gente está escolhendo
é pelos olhos. Pastor, esse é o homem da minha vida, é o avião. Esta é a mulher da minha vida. E muitas vezes, amados irmãos, é um ímpio que não conhece a Deus, que está fora dos caminhos do Senhor. Muitas vezes é uma ímpia, uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor. Não, mas é o avião da minha vida. Ele vai se converter, eu vou converter ele depois que eu casar com ele. Porque ele é o avião. Ele agrada aos meus olhos. E a mulher, amados irmãos, ela foi tendenciosa a escolher pelas vistas. Ela ouviu a mensagem de Satanás e automaticamente despertou a concupiscência dos olhos. Muitas vezes, amados irmãos, nós somos também tendenciosos a isso, a escolher pelos nossos olhos. E é onde nós precisamos tomar muito cuidado. Deus aconselhou ali: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e teus filhos. E escolhe, sabe o que? Amar e obedecer a Deus. É a escolha que nós temos que tomar na nossa vida. Obedecer é melhor do que sacrificar. A mulher agora olhou, agradou aos olhos, é árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Automaticamente, amados irmãos, entrou o pecado. O que é o pecado? É transgredir a lei de Deus. Deus havia dado uma lei, Deus havia dado ali um estatuto para Adão. Olha, de toda a árvore, Adão, você pode comer, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não toca, você não come dela. E o homem agora, amados irmãos, transgrediu o mandamento do Senhor. O que ele fez? Ele comeu a árvore do conhecimento do bem, o fruto da árvore. Ele transgrediu, ele escolheu desobedecer a Deus. Ele escolheu, amados irmãos, a não dar ouvido à voz de Deus, mas dar ouvido à voz da serpente. É onde nós precisamos, nas nossas escolhas, escolher ouvir a voz de Deus, escolher obedecer aos mandamentos do Senhor. Quantas vezes nós vemos pessoas tomando decisões pelos olhos? Quantos exemplos na Bíblia, que a Bíblia nos dá, amados irmãos, de pessoas que escolheram pelos olhos. Lá no capítulo 12, nós vemos a história de Abraão. Deus falando para aquele homem: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não viu a terra, amados irmãos, mas Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. E Abraão, obedecendo a voz de Deus, ele foi guiado pelo Senhor e chegou na terra de Canaã, a terra da promessa. E muitas vezes, amados irmãos, nós não vamos ver as coisas acontecer automaticamente na nossa vida quando nós obedecemos a Deus, mas uma coisa é certa: nós vamos chegar no lugar prometido, nós vamos alcançar as bênçãos do Senhor na nossa vida quando nós decidimos obedecer a voz do Senhor nosso Deus. No capítulo 28 de Deuteronômio, nós vemos ali Deus ali fazendo uma centena, muitas promessas de bênção para aquele que ouve, que atentamente obedece à voz do Senhor nosso Deus. Mas também nós vemos ali uma porção de versículo falando das maldições daqueles que escolhem a não obedecer, não cumprir os mandamentos do Senhor. A maldição vem e alcança. E muitas vezes, às vezes, vamos encontrar pessoas reclamando: eu não sei por que eu estou assim, eu não sei por que eu estou passando por isso, eu não sei por que isso está acontecendo na minha vida. Escolha. São sementes que foram semeadas lá atrás e está colhendo agora. Escolhas erradas que tomou lá atrás no passado e está refletindo na nossa vida agora. E Deus falou para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Abraão sai, leva a sua esposa, glória a Deus, assim tem que ser. Mas Abraão também leva o seu sobrinho Ló, que o acompanha. Lá na frente nós vemos aquele sobrinho dando trabalho para Abraão, no capítulo de número 13. Vamos aqui, irmãos. Vamos ver decisões erradas. Abraão tomou a decisão certa de obedecer. Abraão não tinha visto a terra. Abraão não tinha visto a promessa. Abraão poderia ter questionado a Deus, falar: Senhor, eu estou muito bem, obrigado. Eu estou aqui sendo abençoado, eu estou aqui sendo próspero, eu já estou rico aqui na terra, que a Bíblia já diz que Abraão já era próspero. Antes dele sair da onde ele estava, ele poderia ter dito para Deus: não, Senhor, eu não preciso sair. Mas ele obedeceu à voz do Senhor. Ele preferiu obedecer.
E agora, amados irmãos, no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 7, houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te aparte de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Amados irmãos, Abraão agora, amados, ele é um homem pacificador. Ele é um homem que foge de problema, é um homem que foge de contenda. Abraão poderia ter falado para Ló: Ló, pega a sua bagagem e vai embora, Ló. Some, porque a promessa é para mim. A promessa que Deus fez é minha, não é sua. Mas Abraão, amados irmãos, ele era um homem pacificador e um homem que também tinha amor pela família. Quando nós vemos aqui Abraão chamando Ló, falando assim: Ló, para que não haja contenda entre mim e ti, entre os nossos pastores, os meus pastores e os seus pastores, vamos nos apartar um do outro. Amados irmãos, muitas vezes na nossa caminhada, para não haver contenda, é melhor se apartar. Tem um hino que nós estávamos até tocando no carro, de criança, que ele fala o seguinte: eu no meu cantinho, você no teu. Muitas vezes vai acontecer isso. Se apartar de problema, porque se tiver junto, às vezes vai dar problema, mas... Amém, amados? Eles eram parentes, eram irmãos, eram tio e sobrinho. Abraão falou: olha, Ló, toma aqui, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E o interessante, amados irmãos, que Abraão era o homem da promessa. Deus havia feito a promessa para Abraão, que iria abençoar ele, que iria dar a terra para ele. Versículo de número 10. Presta bem atenção o que é o homem escolher pelos olhos. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Presta bem atenção, o que Ló fez? Ló foi esperto. Parece até que é brasileiro, né? Ele olhou e falou assim: opa, aqui eu só estou vendo montanha, aqui eu só estou vendo pedregal, aqui agora eu não estou vendo mais nada. Mas aqui, opa, isso aqui é um jardim regado. É isso aqui, essa campina aqui é lugar de abundância. E ele escolheu pelos olhos. Ele escolheu habitar, sabe aonde? Na entrada de Sodoma e Gomorra. O lugar de prostituição, o lugar aonde a iniquidade já estava subindo, que já estava pronto para transbordar o cálice daquela cidade perante o Senhor. E foi para ali que ele escolheu morar. E ali ele levou a sua família, escolhendo pelos olhos, porque ele viu que o lugar era muito bonito. A mesma tendência de Adão e Eva, porque viu que a fruta era bonita, desejada aos olhos, boa-se para se comer. Porventura Deus havia feito alguma coisa ruim, irmãos? Porventura naquele jardim do Éden tinha alguma coisa ruim para se comer ali? Se a Bíblia diz que tudo que Deus fez e aprovou, viu que Deus que era bom. E no final, depois da criação do homem, e viu Deus que tudo que ele fez era muito bom. Deus havia colocado tudo de bom. E agora nós vemos Ló também sendo tentado a escolher pelos olhos. O que aconteceu? Ló foi morar lá na entrada de Sodoma e Gomorra. Lá na frente nós vemos aqui Ló e sua família sendo ali capturada pelos reis que invadiram Sodoma e Gomorra. Quem foi ajudar? O tio, Abraão. Quem foi dar livramento? O homem da promessa. Mas Deus, amados irmãos, consolou Abraão. Deus olhou, falou para Abraão:
Porque Abraão escolheu ali, teve que apartar para o outro lado. O lado mau, que eram as montanhas. Mas Deus falou para Abraão: Abraão, olha para as 4 direções, Abraão. Tudo isso, Abraão, eu tenho dado a ti e a tua descendência, porque a promessa é sua. Amados, ninguém consegue tomar a promessa que Deus tem para mim e para você. Por mais que tente batalhar contra a minha bênção, a sua bênção, ninguém vai conseguir tomar. Porque nós temos um Deus que é fiel para cumprir as suas promessas, desde quando nós colocamos o nosso coração a obedecer a sua voz e não escolher pelas vistas. Lá na frente nós vemos, amados irmãos, outro exemplo negativo. Nós vemos o exemplo de Sansão. Sansão foi amados irmãos, que teve muitas escolhas, teve muitas oportunidades na vida. Era o campeão de Deus, era o nazireu de Deus, era um homem que foi separado antes mesmo de ser concebido. Era um homem que Deus já tinha chamado, Deus já tinha capacitado, Deus já tinha um propósito para a vida de Sansão, para dar livramento para o povo, Carlos. Mas a Bíblia diz que Sansão, ele desceu a Tímina, e ali ele viu uma mulher dos filisteus, e ali ele voltou para a casa do seu pai. Ali ele voltou dizendo: pai, eu encontrei uma mulher que muito agradou meus olhos, agora eu quero casar com ela. O pai tentou dar um conselho: meu filho, aqui em Israel tem tanta moça bonita, meu filho, para que você vai casar com uma mulher dessa, uma ímpia? Não, mas ela muito agrada aos meus olhos, papai. Era um homem que escolhia pelos olhos, perdeu a direção, em vez de ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Não, eu quero é ela. E infelizmente, amados irmãos, aquele homem começou a escolher, desceu outra vez no capítulo 16 de Juízes, entrou, viu uma prostituta, deitou com ela, novamente desceu de novo, encontrou outra mulher, viu outra mulher chamada Dalila, se afeiçoou a ela, novamente, amados irmãos, fez escolha errada, escolheu tanto pelos olhos, irmão João, que aquela mulher conseguiu enganar, aquela mulher conseguiu descobrir o segredo da sua força, algo que só ele, a sua família sabia, e aquela mulher conseguiu enganar ele, ao ponto dele revelar o segredo. E sabe como terminou aquele homem cego? Escolheu tanto pelos olhos, que terminou a sua carreira cego, porque a primeira coisa que eles fizeram quando pegaram em Sansão foi arrancar os olhos, acabar com a visão. Amados, nós temos tantos exemplos negativos, Jonas, mas nós vamos chegar no tantos exemplos também positivos. Jonas foi um profeta que Deus deu o privilégio para ele de exortar, repreender uma cidade, uma nação, Nínive. Deus falou para Jonas: Jonas, levante dessa cidade de Nínive, porque a iniquidade desse povo já chegou até aqui. O meu cálice vai transbordar, Jonas. O que ele fez? Se levantou, desceu a Jope, e ali pegou um navio que estava indo em uma direção oposta. Ele teve a escolha de obedecer, irmão João. Ele teve a escolha de obedecer, Leandro. O privilégio, amados irmãos, de ser usado por Deus. Mas ele decidiu a escolher mal, a desobedecer, a fugir da presença do Senhor. Todos nós conhecemos a história de Jonas, sabemos o final. 3 dias na barriga de um peixe grande. Com certeza ali não era nada confortável e nada bom ali dentro daquela barriga. Mas Deus ali preservou ainda pela sua misericórdia. E vemos aquela história, amados irmãos, porque decisão, escolhas erradas. Mas a Bíblia também nos dá centenas de exemplos de pessoas que escolheram bem. Josué, o sucessor ali de Moisés. Deus ali deu o privilégio para Josué de liderar o povo. Deus ali deu a oportunidade para aquele homem de liderar a nação de Israel. No final da sua carreira, sabe o que aquele homem faz? Ele convoca todo Israel e chama a atenção do povo e fala: olha, hoje é o dia da escolha, hoje é o dia da decisão.
Eu não sei a decisão que você vai tomar, que vocês vão tomar, disse Josué. Mas uma coisa eu sei, a decisão que eu já tomei, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados irmãos, homens que tomaram a decisão certa. Davi estava ali, cuidando daquelas ovelhas, poucas ovelhas, como diz mesmo os seus irmãos. Mas ele decidiu, amados irmãos, mesmo cuidando das poucas ovelhas do seu pai, adorar a Deus. E Deus ali separou aquele homem. E ele decidiu, amados irmãos, cumprir a vontade do Senhor na sua vida. Uma certa vez Jesus estava pregando, tantos exemplos maravilhosos que nós temos na Bíblia. Jesus estava pregando numa cidade, na casa de Marta e Maria. E a Bíblia diz que Marta estava distraída com tantas coisas para fazer. E Jesus ali pregando, ensinando, e Maria sentou aos pés do Senhor e estava prestando atenção à mensagem. Ela escolheu, amados irmãos, não ficar distraída, ela escolheu em prestar atenção na mensagem do Senhor. Marta, depois que viu aquilo, Marta ficou chateada, perguntou para Jesus: você não está vendo aí, Senhor, o que essa irmã está fazendo, não? Eu estou aqui fazendo tanta coisa, fazendo comida, um banquete aqui para todo mundo comer, lavando prato, lavando vasilha, correndo para lá, correndo para cá. E o Senhor não está vendo que ela está aí parada? Jesus olha para Marta e fala assim: Marta, Marta, você está distraída com tantas coisas, Marta. Mas Maria, ela escolheu a melhor parte. E essa não vai ser tirada dela. Amados irmãos, você possivelmente nesta noite teria 1001 coisa para fazer, mas você escolheu a melhor parte. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele: você escolheu a melhor parte. Você escolheu ouvir a voz de Deus. Você escolheu vir para a casa do Senhor. Possivelmente você tem roupa para lavar, possivelmente tem casa para cuidar, muitas coisas para fazer. Amados irmãos, deixa isso para depois. Agora é a hora da gente escolher a melhor parte, que é ouvir a voz do Senhor. Jesus olha para Marta e fala: não, Marta, você me desculpa, mas isso não vai ser possível, Marta, porque Maria escolheu a melhor parte. Escolhas positivas. Amados irmãos, o maior exemplo de escolha que nós vemos na Bíblia é o do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá no livro de Filipenses, no capítulo número 2, que ele, sendo forma de Deus, se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo. Se humilhando, amados irmãos, tomando forma de servo, como eu e você. Ele escolheu, amados irmãos, um Deus todo-poderoso, o Criador de todas as coisas. Ele escolheu ser como eu e você. Presta bem atenção nisso. Sabe para quê? Para mostrar para nós o tamanho do seu amor. Ele escolheu morrer no meu e no seu lugar. O homem, amados irmãos, o bode não ia resolver o problema do homem, o cabrito, a vaca. O sacrifício, amados irmãos, que o homem tentasse fazer não ia resolver. Mas Jesus sabia que o sacrifício dele ia ser suficiente para resolver o meu e o seu problema. E ele tomou a escolha maior que nós podemos ver e aprender, que é a escolha, amados irmãos, de um Deus tão grande, tão poderoso, se humilhar, amados irmãos, a ponto de vir, ser gerado dentro da barriga da mulher que ele mesmo criou. Passar aqui, amados irmãos, sofrimento como nós passamos às vezes. Um Deus criador, um Deus tão poderoso. E tudo isso ele escolheu, sabe por quê? Por mim e por você. Pelas nossas vidas. Ele escolheu isso tudo por nós. Se humilhar a ponto de ser cuspido pela sua criação. A ponto de ser esbofeteado, amados irmãos, pela sua criatura. Naquele momento, amados irmãos, imagina, uma palavra seria suficiente para Jesus acabar com aquilo tudo. Mas ele não abriu a sua boca. Isaías fala que como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. A maior escolha Jesus tomou por mim e por você. E qual vai ser a minha escolha hoje? Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e teus filhos. A promessa, amados,
ela não diz respeito somente a você. Diz o apóstolo Pedro lá no capítulo 2 de Atos, a promessa não diz respeito somente a nós, somente aos nossos filhos, mas tanto aqueles que estão perto e estão longe. A promessa diz respeito à nossa família, para que viva tu e os teus filhos, para que seja próspero, para que seja feliz na terra, para que sejamos abençoados, amados irmãos. Deus, Ele nos salvou para que hoje nós tenhamos uma nova vida. E mais quantas vezes, amados, nós vemos pessoas tomando decisões erradas. Quantas vezes nós nos deparamos nós mesmos mediante as decisões erradas que às vezes nós tomamos. Como diz o ditado, depois não adianta chorar o leite derramado. Não. Aí nós temos que arcar com as consequências das nossas decisões que porventura nós tomamos na nossa vida. Qual vai ser a minha decisão? Qual vai ser a sua? Qual vai ser a nossa decisão? A minha decisão é como a de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha decisão é servir ao Senhor. Trocar os pensamentos de Deus pelos meus. Trocar os planos e os projetos de Deus pelos meus. Muitas vezes, amados irmãos, nós vemos pessoas que estão agarrados, mas estão tão agarrados nas coisas dessa terra, nos seus planos, nos seus projetos, nas suas escolhas. E esquece, amados irmãos, que Deus tem planos muito maior do que os nossos. Que Deus tem projetos muito maiores do que o nosso. Que os pensamentos de Deus vão muito mais além, Carlos, do que os nossos. Que os caminhos do Senhor é muito mais além do que os nossos. Quantos exemplos nós vemos na Bíblia Sagrada de pessoas que decidiram escolher o mal. Mas quantos exemplos também nós podemos ver na palavra de Deus, de homens que obedeceram à voz do Senhor. Lá no capítulo 6 de Gênesis, nós vemos ali, amados irmãos, o homem, a criação de Deus. O nosso Deus, a Bíblia diz que nosso Deus se entristeceu tanto com o homem, por causa do pecado, que o fim deles ia chegando, que Deus já estava decidido destruir toda a raça humana. Mas a Bíblia diz que achou graça aos olhos do Senhor um homem chamado Noé. E Deus, amados irmãos, separou aquele homem e disse para aquele homem: prepara para ti e para a tua casa uma arca, e faz nela compartimento. E nós vemos a história, todos nós conhecemos a história de Noé. E a Bíblia diz que aquele homem decidiu obedecer à voz do Senhor. E aquele homem, amados irmãos, pegou o seu martelo, pegou os seus filhos, a sua família, e foi construir uma arca. Foi construir, amados irmãos, um barcão. Foi construir, amados irmãos, o lugar do livramento. Ele decidiu, amados, obedecer à voz do Senhor. As pessoas chegavam, ria de Noé. Você está ficando velho, você está ficando doido. Aqui não chove. Porque naquela época, amados irmãos, a chuva não caía como cai hoje. Subia um vapor, regava a terra. E ele dizia: olha, vai chover, vai vir um dilúvio, vai destruir toda a humanidade, vai inundar essa terra. Você está ficando é biruta, você está ficando é maluco. Mas ele, amados irmãos, decidiu, escolheu obedecer. E o final das contas, o que aconteceu? Ele e a sua família entrou. Os animais obedeceram à voz de Deus, Carlos. Não foi Noé que conversava a língua dos animais, não, amados. Foi os animais que obedeceu à voz de Deus. Deus foi separando, vai lá, entra lá, vai entrando. E os animais foram entrando, de dois em dois. E o que aconteceu? Livramento. Noé entrou, fechou a arca por dentro. E a Bíblia diz, e Deus fechou ela por fora. Ele e a sua casa foi liberto. Hoje a arca do livramento, para mim e para minha família, é a casa de Deus. Aqui é o lugar do livramento. Aqui é a casa de Deus. É o lugar que Deus preparou
Sabe para quê? Para nos livrar. Um dia Deus vai entrar em juízo com este mundo. Um dia este mundo vai ser julgado. Mas aquele que permanecer na arca, na casa de Deus, permanecer firme nos caminhos do Senhor, este vai ser livrado. Qual a minha, qual a sua, qual a nossa decisão nesta noite? Eu quero ir para o céu. E você? Quer ficar aqui? Vamos subir. Vamos tomar a decisão de obedecer. Vamos ficar de pé. Decisão. Todos nós tomamos. Mas esta decisão, ela é a maior e melhor decisão, que é de obedecer à voz do Senhor nosso Deus, de cumprir os seus mandamentos e de andar segundo a sua palavra. Vemos todo esse mal que aconteceu à humanidade devido a uma decisão errada, de uma escolha errada. A escolha de ter desobedecido a Deus. A escolha de Adão e Eva, de não cumprir com os mandamentos do Senhor. Mas hoje nós temos o livre arbítrio, direito de escolha. Deus nos deu, Deus nos dotou com a capacidade de escolher. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque você escolheu a melhor parte, que é estar na casa do Senhor. Você escolheu o melhor lugar para estar, que é na presença de Deus. Amém? Aqui é o lugar do livramento. Aqui é o lugar onde Deus fala conosco. Vamos fechar os nossos olhos e vamos baixar as nossas cabeças e vamos neste momento meditar. Quantas decisões erradas você já tomou na sua vida? Quantas coisas erradas você já fez porque você não consultou a Deus? Porque nós às vezes não consultamos, às vezes nós não conhecíamos a Deus. Graças a Deus a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo passado. Quantas cabeçadas nós demos na nossa vida? Quantas decisões erradas nós tomamos porque nós não escolhemos obedecer, consultar a Deus, perguntar a Deus: Senhor, é do teu agrado? Senhor, é da tua vontade para a minha vida? Mas hoje, amados irmãos, é tempo de fazer escolhas boas. Ainda há esperança, ainda há tempo para nós escolhermos a boa parte, de buscarmos a Deus, de servirmos a Deus em espírito e em verdade. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao nosso bondoso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, muito obrigado, ó Pai. Nesta noite, Senhor, ó Deus, nós te louvamos, nós te adoramos pela tua infinita graça, o teu amor e a tua misericórdia, Senhor, que um dia nos resgatou, que um dia nos arrancou do lamaçal do pecado, que um dia nos libertou e nos transformou, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nesta noite nós tomamos a decisão certa, a decisão de estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor da glória. Senhor, nos ensina a andar segundo a tua vontade. Senhor, naquele momento de agonia do Senhor ali, ó Pai, no Getsemane, a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor naquele momento orou pedindo, Senhor, que se possível fosse, passasse dele aquele cálice, mas que seja em tudo feita a tua vontade. Senhor, há momentos na nossa vida, decisões que nós temos que passar, que nós temos que tomar, mesmo sendo difícil, Senhor, mas nós te pedimos, seja feita a tua vontade na nossa vida, Pai, porque a tua vontade, Senhor, diz o apóstolo Paulo, que ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, muito obrigado nesta noite, que esta palavra, Senhor, ó Pai, escolha, venha estar guardada no nosso coração, e que no momento que nós tivermos de fazer alguma escolha, tomar alguma decisão,
Que nós venhamos ser dirigidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e não ser guiado pelos nossos olhos, pela concupiscência dos nossos olhos, pela concupiscência da carne, mas que nós venhamos ser, ó Pai, inteiramente dirigidos pelo Senhor, e que as decisões que nós venhamos tomar, ó Pai, venha, Senhor, ó Pai, ser confirmada pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser como Abraão, Senhor, mesmo sem ver as promessas, mas que obedecer a Tua voz. Nós queremos ser, ó Pai, como Moisés, ó Deus, com meio de tanta dificuldade, tantas imperfeições, Senhor, mas Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Senhor, nós queremos ser, ó Pai, como Josué, como Davi, como tantos homens na Tua palavra, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, ó Deus, como Jeremias, Senhor, ó Pai, como Ezequiel, como tantos outros profetas, ó Deus, que obedeceram a Tua voz, que cumpriram o Teu desejo, Senhor, que colocaram os Seus desejos, as Suas escolhas de lado, mas colocaram o Senhor no centro da sua vida, da sua vontade. Senhor, em nome de Jesus, eu Te louvo, eu Te adoro e eu Te agradeço, Senhor, porque até aqui a Tua boa mão tem nos ajudado e nos ensina, Senhor, a fazer as escolhas certas. Em nome de Jesus Cristo oramos, Te pedindo e Te agradecendo por tudo, Senhor da glória. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, neste momento nós vamos estar dando os avisos dessa semana, agradecendo a Deus por tudo. Nesta terça-feira, às 7h30 da noite, temos culto de doutrina, de ensinamento da palavra de Deus, amém? Na sexta-feira temos o ensaio do grupo de louvor. Sábado, 9h30 da manhã, temos aqui a oração, o círculo de oração na igreja. Tem sido bênção para nossas vidas. Neste sábado que vem, amém? Temos a celebração das pérolas, amém? A irmã Geusa está convidando toda a igreja para a celebração dos seus 30 anos de casamentos, né? Bodas de pérola. Que maravilha! Meio de um mundo tão perdido, não é verdade, Carlos? Tantas coisas, tantos divórcios, tantas coisas, completando 30 anos de vitória. Que maravilha, amados! Celebrando, amados irmãos, a boda de pérola na presença do Senhor. Oh, que bênção! Nós chegamos lá ainda, né, meu amor? Nós vamos até lá. Se Jesus não voltar, mas se Jesus voltar, nós vamos para outra boda, né? A boda do Cordeiro. Glória a Deus. Então a igreja está convidada sábado que vem. A partir de que horas, irmã Geusa? A partir de 6 da tarde. Amém? 6 horas da tarde. Toda a igreja está convidada a participar ali. Nós não vamos ter sábado que vem culto aqui na igreja, amém? Nós vamos estar somente lá na casa dela, celebrando as bodas de pérola. Não, prata não, já passou. Prata é 25, né? Pérola. Glória a Deus. O cara já está até dormindo com as pérolas. Já até sonha de pérolas, pérolas, pérolas. Ê, glória. Gostou, ó. Ficou toda vermelhinha agora, ó. Ê, glória. Chamou de pérola, agora ficou vermelho. Amém, irmãos? Então, sábado, toda a igreja está convidada para estar ali naquele momento de celebração, de alegria. Com certeza a pérola vai chorar um pouquinho, né? De alegria. Amém, irmãos? E domingo, escola bíblica dominical, às 10 horas da manhã. E à noite... E à noite, nós vamos estar aqui às 7 horas da noite, buscando a Deus, amém? Vai ter lua de mel também, Carlos? Vai ter viagem para Bahamas aí? Talvez a ostra, né? Vai. Vamos ficar de pé, irmãos? Nós somos felizes, não é verdade? Graças a Deus, Jesus transformou a nossa vida. E hoje nós somos um povo alegre e feliz na presença do Senhor, por tudo que Ele tem feito
por tudo que Ele está fazendo e por tudo aquilo que Ele estará fazendo na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez nesta noite, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, continuará fazendo nas nossas vidas. Nos leva em paz, ó Pai, nesta noite, de volta para os nossos lares. Nos dê uma semana abençoado, guardado e protegido pelo Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, sê conosco, sê com as nossas vidas. Neste momento, Senhor da glória, eu quero também fazer um clamor, ó Pai, pela irmã Cleusa, se ela tiver, ó Pai, realmente indo de volta para o Brasil nesta semana, que o Senhor possa estar protegendo, guardando, livrando de todos os males e que dando a ela uma viagem segura, ó Pai, um regresso ali para o Brasil, debaixo da bênção e da orientação do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, sê com as nossas vidas, é o que nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a direção e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com as nossas vidas, e nós dizemos juntos, amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.